É o nome da odometria? Atenção. Comunicando. Muito boa tarde, meus amigos. 1h05. Obrigado, Gilson, por ter feito a abertura. A gente continua aqui tentando agendar a ida dessa mesa para ser recuperada pelo fabricante. Como é que está, Gilson? Boa tarde, Gilson. Obrigado pela abertura. Como é que está a situação da ida da mesa? Estou aguardando o retorno do técnico. Eles vão receber, né? Eu encaminhei e agora eu tenho que aguardar. Foi aquele esquema que eu te falei ontem no privado. Já compramos quantos? Seis repositores, né, para a mesa reserva, que está com o nosso técnico. E aí eu fico aqui meio perdido, porque eu estou sem fone, sem retorno. Ontem eu fiz a abertura e hoje pedi para o Gilson fazer essa abertura. O comandante Odair, né, não estará presente hoje. O Thiago Royce está tentando chegar em Itaguaí, Avenida Brasil, tumultuada, chuva, foi difícil chegar. Foi difícil chegarem aqui o doutor Azevedo, o filho dele, o Egon, e o doutor Ricardo. Doutor Elinho, aliás, doutor Elinho, muito obrigado. Ao agradecer a você, botafoguense, eu agradeço, olha como é que eu aprendi, agradeço a todos os botafoguenses espalhados pelo mundo, porque o Botafogo ajudou e ajudou muito a permanência do Internacional na primeira divisão do campeonato. Ontem à tarde, uma limpa. Foi mandado embora o Bisol, que era diretor de alguma coisa lá do vestiário. Depois o Mazuco foi demitido um pouquinho depois, pelo presidente Barcelos. E no começo da noite o D'Alessandro pediu para ir embora. O Abel voltou, não quer ser técnico, quer ser coordenador. Vamos ver o que acontece. Eu vou fazer assim, Gilson, eu vou pedir o destaque de cada um e depois a gente coloca aqui... 4 minutos, vou colocar menos, né? Prefeito interino, que é o Haroldinho, anuncia mais de 10 milhões para a saúde e cobra melhorias no sinal de telefonia e live direto de Brasília. Ele voltou, está lá desde segunda-feira à noite, volta só amanhã, já tinha conseguido 10 milhões, a gente vai botar a fala dele junto com o deputado Luciano Vieira, que estava marcando, eu acho que ele já encontrou, ou encontrará agora à tarde, com o ministro das Comunicações, esse caso de sinal de telefone, reta de Piranema para lá, é muito complicado. E a gente tem uma fala também do secretário de Transportes, o Nando. Então, primeiro, as vinhetas. Hélio de Carvalho, Manuel Azevedo, Ricardo Meira. Doutor Elinho, boa tarde. De maneira objetiva, para a gente ganhar tempo, doutor Elinho, tem um destaque, por favor. Eu tive essa noite corrida, a semana corrida, não tive a oportunidade de acompanhar o andamento da Câmara dos Deputados, né, do Congresso Nacional, e recebi a bela informação do doutor Felipe, que a anistia foi pautada e já foi aprovada na Câmara, né? Agora vai caminhar para o Senado. Então, o meu destaque vai a votação desses nobres deputados. E teve o caso do Glauber, né? Teve o caso do Glauber Rocha. Esse cidadão aí, eu não gosto nem de falar o nome dele, né? A minha filha fez faculdade lá na Universidade Federal, em Três Rios, e esse sujeito é de lá. Volte e meio que estava naquelas praças de terrinho, que eu sempre fui um pai ativo, acompanhei, minha filha ficou morando lá numa república, e de vez em quando cruzava com esse sujeito. Esse sujeito aí, a gente não gosta nem de ouvir falar o nome. Ele criou um problema da mesma forma que ele conduz a vida e a sua vida parlamentar, entendeu? Então, o sujeito foi bem ontem. Foi retirado com força, né? Mais de 6 agentes de segurança da Câmara Federal. Exatamente. Olha, o telefone para retirada de entulho. Obrigado, Adilson Pimpo, obrigado a Vivian, obrigado ao Iago, a todos vocês. Foi retirado o entulho que estava lá no portão da minha casa há alguns dias. Eu pedi ontem, retiraram hoje cedo. Eu nem abri a janela, mas deu para perceber que ele estava fazendo a retirada. O telefone normalizou, que ontem estava com problema, que é o 3782 9044, retirada de entulho.
ligue para a Secretaria do Adilson Piba, que é a Ordem Pública, 3782-9044. Ricardo, segura a onda. Ricardo, eu vou ter que... Deixa eu falar uma coisa aqui. Ricardo, chega pra cá. Deixa eu te pedir uma coisa aqui. Ricardo, eu vou ter que te dar uma aula de rádio, cara. Quando você entra no estúdio, não pode conversa paralela. Eu sei que tu fica nervoso, já me disseram da rua. O Ricardo me mandou o link e tal. Mas te acalma, cara. Tudo vai pro lugar. A rádio está trabalhando com um canal aqui da mesa. Está na garantia, fica lá no Rio Grande do Sul, em Sapucaí do Sul, e a gente está aqui, ó, fazendo o programa, ele fica nervoso. Mas, jornalista, é porque é aquele que quer trazer as informações e trazer qualidade para o nosso Não, a intenção dele é melhor, mas ele é impaciente. Ou seja, de boa intenção, o inferno está cheio. Pois é. Eu estou doido para arrumar uma farda igual a do coordenador, Major Norberto, porque aí eu já vou te prender, quando com farda eu já te prendo ao vivo aqui mesmo. Que loucura. Eu acho, o deputado aqui foi. Tudo bem, Norberto? O crime é excesso de denodo. O crime é excesso de denodo. Denodo. Tudo bem, doutor Azevedo? Qual é o teu destaque, por favor? Boa tarde, Jota. Minha pessoa de quem saúda os demais componentes da mesa, Gilcinho e os nossos queridos ouvintes. Destaque. Meu destaque é, sem dúvida nenhuma, para a briosa PEMERGE, né, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que fez com que os índices de insegurança ou índice de criminalidade fosse quase a zero em Praticamente Itaguaí. zero, né? Por isso que está aqui o comandante é o comandante. O Odair não pôde vir, né? Surgiu um outro compromisso, mas a gente marca outra. Meu destaque é para a PEMERGE e o excelente serviço que está desempenhando aqui em Itaguaí. Muito bem. Olha aqui, deixa eu alertar. Amanhã eu vou receber aqui o Rafael Rocha, que agora é o responsável pela parte institucional da comunicação social do governo. O governo está fazendo, sabe o quê? Não é assunto para hoje, né? Governo municipal. O governo municipal. Está tentando de todas as formas, andando de pires com dinheiro, porque o governo que saiu limparam, cara, os cofres. Então tem a campanha do Refis. Coisas de Brasil. 90%, 99% de desconto em cima das multas e juros e mora. Amanhã vem aqui alguém da Secretaria de Fazenda, me pediram, e com prazer eu estou abrindo espaço. A rádio está colocando veiculação aqui do Refis, doando, eu não estou cobrando a prefeitura. Olha que ponto chegamos. A situação está tão ruim em termos de dinheiro lá, doutor Elinho. Eu falei, não, vocês não precisam pagar até o dia 29. E outra coisa, estou alinhando junto com o Rafael, com a Laís Carvalho, para que tenhamos aqui no dia 29 ou no dia 30, que são os 2 últimos programas do ano, a presença do Haroldinho. Tem que confirmar. Eu falei, não tenha pressa, resolve numa boa, só não pode ser o programa no dia 2 ou 3, que aí eu estou de férias. Já que o outro foi convidado várias vezes e não veio, Eu nunca quis vir. Meu amigo doutor Ricardo Meira, teu destaque, está tudo no ar aí, nas redes sociais. O Gilson, vamos colocar ele para ser o responsável. Está tudo funcionando? Aqui faz até o estúdio da Jovem Pan. Lá do Pânico, né? Mas faz parte. Rádio é assim, ao vivo, então comigo é desse jeito. Então a gente brinca aqui. Bem, meu destaque hoje é parabenizar a Polícia PEMERGE, que hoje é representado pelo Major Norberto, né? É isso? Norberto. Sangue O positivo. Eu vim pensando assim, positivo. qual seria o motivo de ter baixado isso, né? A polícia está metendo pau mesmo, baixa do CPF. A polícia age muito bem aqui em Itaguaí. Ou então também que as vítimas da sociedade viram que não tem cliente na pista, deixaram de trabalhar. Então, porque a população está... O comércio está às moscas, não tem gente andando na rua. Mas o movimento de carro hoje, eu fui no calçadão, fui na farmácia, cara, que loucura. Me buzinaram, Jota, aí, carro para tudo que é canto. Hoje eu fiquei sabendo agora também do nosso nobre doutor Azevedo, que hoje é o jogo do Flamengo, acho que é 1h30. 2 horas agora. Mais um título pro Mengão. Eles vão ganhar tudo. Vai ser, né? 1h30 começa a transmissão, né? O bebê começa a transmissão. Bem, meu destaque principal hoje é pela madrugada, que hoje foi aprovada. Eu só estou falando aí a PL da dosimetria, mas o texto que eu peguei e baixei não está escrito isso não, está escrito anistia. Eu li todo ele, alguns pontos aqui para depois mencionar os textos principais, e vai para o Senado, né? E já foi nomeado o relator, que vai ser lá
do PL no Senado, que vai ser o espelhão a mim. E hoje eu li sobre a história dele, a formação dele, ele é formado em economia, em direito e outras coisas, e é professor também. Então, um cara extremamente... político, Eu admiro, foi desde governador. 88 que eu admirei desde a época da Constituinte. Então, eu tenho a maior admiração por ele. Muito bem, já vou começar o papo, eu e todos vocês, vou deixar vocês até mais fazerem perguntas e questionar, interagir com a presença do Major Norberto. Vamos ouvir, então, o secretário Nando Rodrigues. Boa tarde, Nando. Nosso prefeito Haroldo tem como prioridade em sua gestão a saúde do nosso município. Sua determinação foi clara, com prazo rápido de entrega às ambulâncias, para atender nossos munícipes. Com muita dedicação e determinação, os servidores da Secretaria de Transporte entregaram aos nossos munícipes 5 ambulâncias, com destaque para a nossa ambulância UTI neonatal e uma van para transporte de pacientes de hemodiálise. Agradeço pela oportunidade que o prefeito Haroldo está me dando e está à frente da Secretaria de Transporte trabalhando incansavelmente para atender nossos munícipes. Aos munícipes de Itaguaí, estou trabalhando para garantir que a Secretaria de Transporte esteja cada vez mais presente na vida de cada um de vocês. Meu compromisso é diário e é totalmente dedicado ao nosso povo. Seguiremos firmes, avançando juntos para construir um Itaguaí que cuida, agora e transforma a vida dos nossos itaguaienses. Tá bom, então. Vamos botar um pedaço do Haroldinho. Olha, eu estou recebendo uma informação através do R7, que fala salário mínimo do ano que vem, que está aqui às portas, ficará em 1.621. Cálculo considera a inflação e crescimento do PIB. Pô, 1.621 é pouco, né? Você imaginava que seria R$2.000. Que é menos de 6%, é isso? É uma loucura. 1.518 para 1.621 dá 113 reais, é isso? Pode ser. Eu já falei diversas vezes Não, aqui. 103 reais. O quê? 103 reais. Eu já falei diversas vezes aqui, e vocês são testemunho, e os ouvintes também, que eu estou doido para entrar no mundo do crime. Mas ninguém me convida, né? Eu posso receber até voz de prisão agora, só porque eu estou pensando há algum tempo em ir para o mundo do crime. Meu advogado criminalista é o doutor Azevedo. Bom, antes do entendimento lá do seu Alexandre, entendeu? De acordo com cogitação, preparação, execução, consumação e exaurimento, que é o iter criminis, o mero cogitatus não era crime, muito menos pensar. Mas agora parece que já é. Antes do Alexandre Grande. Pois é. Agora Eu parece estou que pensando, já já pode ser crime. Daqui a Pensar. pouco ele manda um zap aqui. Minority Report, né? Porra, filmaça. E- Muito bom. É o pré-crime. Ah, ele vai fazer... Veja esse filme, você vai gostar. Veja Tá esse filme, bom. você vai gostar. Vamos ouvir um pedaço do Haroldinho, cara, incansável. Agora coloquei o apelido dele de incansável. Em Brasília, buscando, porque o prefeito que saiu, Rubem Vieira, limpou, cara. É impressionante. Eu fico me perguntando como é que vão rever o que foi desviado, como eles dizem, né? Na política. Ah, houve desvio. Tem um jeito de apurar isso daí, sei lá como seria. Fala aí, Haroldinho. Itaguaí, estou aqui com o meu deputado federal, meu irmão, Luciano Vieira. A gente acabou de vir do plenário, né, Luciano? Hoje o dia em Brasília foi longo. A gente está aqui no gabinete dele para fazer essa live ao vivo, passar um pouco a população de Itaguaí como foi o dia de hoje. O Luciano ficou comigo o dia todo resolvendo a pauta da nossa amada cidade de Itaguaí. Uma das pautas, Luciano, mais importante é agradecer pelo requerimento de informação e indicação ao ministro de Comunicações, Frederico, sobre a falha que a gente tem, o problema que é o sinal de telefone em Itaguaí. Todo mundo sabe, uma cidade importante como a nossa tem várias falhas e você pediu essa audiência importantíssima com o ministro. A gente cobra da Anatel que tem a cobertura total em Itaguaí. Não pode a cidade como a nossa ter vários bairros que não tem sinal de telefonia. Outro ponto importante que o Luciano vai falar também aqui, nosso deputado, em relação à saúde, está lutando aí para mandar mais incrementos via MAC aí, fez 4 sinalizações, né, Luciano, de 2.600.000, agora vai brigar. Queria que você falasse um pouco aí como está sendo aí essa luta aí pela nossa Itaguaí. O dia hoje foi de muito trabalho, né, mas isso nos alegra e Haroldinho tem se mostrado aí cada vez mais com vontade de ajudar as pessoas. Todas as vezes que vem aqui para Brasília,
Ele veio para Brasília para levar recursos para a cidade de Itaguaí. Então, não é um prefeito preguiçoso, é um prefeito trabalhador, que quando não está em Itaguaí na rua, conversando com o povo, atendendo as demandas, está aqui em Itaguaí, está aqui em Brasília, buscando recursos para levar para a cidade. E nós fizemos aqui 4 indicações de 2.600 para ajudar na saúde de Itaguaí. Itaguaí passou por momentos difíceis aí, no falta de medicamento, teve a morte daquela criança que perdeu porque não tinha o soro, não tinha ambulância. Então agora a missão do Haroldinho, além de fazer uma excelente gestão, isso aí já tinha feito no seu primeiro mês de mandato, mas é refazer o que foi feito, né? É o primeiro do Haroldinho, eu estou aqui como mais um parceiro, estamos enviando esse recurso agora. Também sobre essa audiência que pedimos ao ministro Frederico. Muito bem, tá bom. Até a audiência com o ministro Frederico, né? O deputado Luciano Vieira está fazendo um trabalho muito bom e contribuindo para nós aqui. Obrigado pela audiência. Hoje nós estamos com o Facebook, né? Mas a transmissão ao vivo na live do YouTube, @Rádio Onda FM. Major, bem pertinho do microfone, Norberto. Prazer te receber novamente aqui. Isso aí. Eu lembro que eu te elogiei, que tu é eloquente, que tu fala mesmo e tal. Quer dizer que não tem vagabundagem em Itaguaí, não tem ninguém roubando? Vagabundo tem pra caramba. Tem muito, né? Mas a gente está... primeiramente, né? Boa tarde para todos, boa tarde a todos os presentes, dos ouvintes. O Thiago está no engarrafamento do Rio de Janeiro, na Brasil. Esse dia eu fui para o centro do Rio para fazer supervisão lá e passei uma dificuldade na Avenida Brasil mesmo. É complicado, Brasil. Em relação à questão da criminalidade, a gente está numa vertente, né? Assim, eu estava analisando aqui os dados agora do 24, né? Porque eu acompanho bem os dados do segurança presente, que o segurança presente só essa região comercial, né? A região comercial do centro de Itaguaí. A gente tem uma tendência agora de movimento muito maior de pessoas na rua, de muito mais dinheiro circulando na área comercial, então a gente vai ter mais, nossa atenção mais voltada para essa área festiva. Mas estava analisando aqui, não só a nossa área está zerada. Passamos novembro todo sem nenhum registro. Eu acompanho muito na rede social, as pessoas falam que tem muito ladrão. Eu falei, gente, não estão registrando, cara. Não estão chamando a polícia. Então, não estão chamando. Será que é vergonha? Se tem não estão chamando, eu prefiro acreditar que não tem, né? Porque não tem muito sentido você ser roubado, você não fazer registro, você não procurar acionar seguro, fazer nada, entendeu? Então é muito difícil, né? Então eu acredito que realmente os dados sejam fidedignos, né? E passamos novembro com zero. Muito bom. E no caso, roubo de rua, roubo de veículo e tudo mais. Agora na área do 24, estava olhando aqui, eu estava olhando aqui a estatística da área do 24, eu separei ela aqui, procurei. Que é o nosso aqui, né? A área do 24, o batalhão está aqui em Itaguaí também. No caso é Itaguaí, Seropédica, Paracambi, Japeri. A área é gigantesca. É área gigantesca. Eu estava olhando aqui, tem redução desse ano de 67% de roubo de veículo, 47% de roubo de carga e roubo de rua tem 58%. Ou seja, então a redução, o 24 tem conseguido fazer uma redução muito grande, né? E o Coronel Odaí, desde que ele assumiu, eu participo de reunião com o Coronel Odaí, inclusive nós estamos agora na reunião do Conselho Comunitário de Segurança, para atender lá as demandas da população. E ele reforçou o policiamento aqui da área de Itaguaí com o apoio do GAT, do batalhão, que o GAT do batalhão ele vai mais em situações mais específicas dentro de comunidade, para buscar os criminosos de maior periculosidade, é onde com isso aí você acaba reduzindo que eles saiam da comunidade para poder vir para cá para cometer crimes, né? Quem nós chamamos de manter o mato baixo, e que não tem como zerar, né, por conta da nossa política criminal no Brasil, que é isso aí que o senhor vai explicar daqui a pouco. Né? Deixa eu te dar uma informação que eu vou passar para tudo do debate. Normalmente a minha esposa, ela vem à missa no domingo, 19 horas. Vem com a cunhada, a Lúcia do Martinazzo. Às vezes vão buscá-la em casa, às vezes eu a trago aqui. Agora parou o futebol. Mas quando tem jogo do Internacional, eu falo, eu não vou te buscar, né? Termina a missa 8 e pouco, eu estou envolvido com o Internacional, quase caído para a segunda divisão. Bastante emoção. Né? Aí eu digo, não, pelo amor de Deus. Enfim, mas eu lá no fundo fico preocupado, que ela fica cheia de medo, preocupada
E ir daqui, eu moro atrás da prefeitura. Então ela vai até o Brás, ali, 5 de julho, dobra aquela ruazinha. Nunca tem ninguém, mas tem um monte de carro da igreja evangélica na esquina e mais uma rua para chegar. Eu vou lá para minha laje, fico tomando conta, mas tomando conta de quê? Né? Vou dar tiro de longe para tentar pegar o cara. Ela tem medo de ser assaltada, porque diz que algumas amigas já foram assaltadas até da própria igreja, voltando para casa sozinha na rua. Jota, essa sensação de insegurança, ela já é antiga e já está intrínseca na população, no pensamento, no sentimento da população. Hoje eu me sinto até honrado, porque eu também faço parte da corporação do Major, sou de um tempo mais antigo, né? Sou 41 milhões, reformado já há quase 30. É mesmo? Bastante tempo. Tem mais tempo que eu, tem mais tempo que eu. 41 milhões. De uma forma, eu sou 82. E assim, quando a gente entrou quando eu entrei na polícia, a gente falava assim, ó, a gente tem que combater o traficante, né? Isso. E por aí a gente só viu a política de segurança pública, infelizmente, por culpa de nós, advogados, né? Eu digo que a OAB tem culpa nisso, a cada vez mais se favorecendo a liberdade para o cara cometer crime. E pegando esse gancho, sabe, Jota, eu vejo aqui a desproporcionalidade e a culpa de estudar a Constituição de 88. A gente aqui, para fazer um senador, o Sudeste, são 4 estados. Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, 4 estados. Aí, cada estado, para se configurar o Senado, cada estado fornece 3 vereadores independentes da sua população. Então, você para eleger um senador aqui no Rio de Janeiro ou São Paulo, a gente começa a falar em coisa de 4 milhões. Aí você chega, olha só no Nordeste, Alagoas. Olha quantos senadores eles formam e o Nordeste é um estado, é uma região toda dominada pela esquerda. Todos os estados são da esquerda. Todas as grandes questões passam pelo Senado, inclusive agora a anistia vai ter que passar pelo Senado. Você sabe quanto, Jota Neto, você sabe quantos senadores o Nordeste fornece? São 9 senadores, são 9 estados, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Se você juntar o eleitorado dessas 9 regiões, o senador de lá não tem a quantidade de todos eles juntos, acho que não bate a quantidade de votos para fazer um senador aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo. E com isso, o Jota Neto, essa política de redução da punição a quem comete crime, vai fazendo com que essa insegurança, cada vez mais, porque o Major pode dizer isso para a gente, desde a minha época, quando eu trabalhava, a gente entra na delegacia, no dia que entrou em vigor o ECA, eu fui o primeiro policial a pegar uma ocorrência com o menor, e inclusive deu imprensa, porque era o novo laboratório, né? O menor foi preso às 2 horas, às 3 horas já estava solto, eu só saí de lá da delegacia às 4 da manhã, porque era uma coisa nova. Que loucura. Então, a sensação de segurança, a sensação de insegurança é exatamente por isso. Doutor Aninho, a cada dia mais... Doutor Aninho, olha só, desculpa interromper o senhor, mas o que eu vejo acontecer na prática, até eu tenho um caso que vem desde 2015, que eu defendo os policiais, vou até pedir a opinião do Major, de 2 policiais que reagiram à injusta agressão e nessa reação à injusta agressão vieram a acertar um menininho de 10 anos de idade e a Globo vem batendo até hoje nisso, né, no sentido de que os policiais eram marginais da lei e tal. Para encurtar, eu consegui trancar esse processo, era um processo de crime, cortando indireta eventual, quando se assume o risco de produzir o resultado. Esse foi o entendimento do promotor. E o meu entendimento foi que eu vi um erro de tipo acidental sobre execução na forma simples, uma legítima defesa própria de terceiro, que não dá responsabilidade penal nenhuma para o policial,
né? Ou seja, foi trancada a ação, foi para o STJ, eu peguei um avião, fui lá, continuou trancada a ação da mesma forma, mas isso porque falta a polícia, tanto civil, federal, civil e principalmente a militar, que é a ponta de lança, falta a ela uma garantia jurídica. Por exemplo, nos Estados Unidos, se o policial entrar numa favela, a mesma situação, e para cumprir a lei, e houver uma troca de tiro, não importa se foi o policial que atirou ou se foi o marginal que atirou. A responsabilidade é quem está às margens da lei. O nome disso é versaris in res illicita. Só que no Brasil é responsabilidade penal objetiva. No Brasil, a responsabilidade penal é subjetiva. Entendeu? Então, o policial ele fica muito tolhido no momento de trabalhar. Só que, penso eu, isso aí deveria ser mudado através de quê? Deputados e senadores, o Congresso. Isso não é mudado. O major, para fazer um trabalho hercúleo que faz, né, para conter esse índice de violência, ele tem que fazer um trabalho, primeiro, muito grande nos seus comandados, para explicar exatamente o que faz. Por isso, eu sempre vou no choque, eu vou no... Todos os batalhões que me convidam, eu vou, faço uma palestra, não cobro nada do que o policial pode, do que não pode, como ele está certo, como ele está errado. Então, infelizmente, a polícia não tem tempo hábil para poder ficar orientando, penso eu, os policiais exatamente do que eles podem ou não podem fazer. Mas uma coisa eu garanto, para todo e qualquer policial, é sempre melhor ser julgado por 7 do que carregado por 6. Nunca pode ter medo. Exatamente. A vida do policial vem em primeiro lugar. Eu prefiro ver... você é um policial, você é advogado criminalista. Sou, mas eu prefiro ver 1000 marginais mortos do que um policial arranhado no braço. Eu sempre falei isso. Então, eu sou vítima dessa violência. O trabalho da Polícia Militar porque eu estou reformado. Fazer perguntas. Eu estou reformado, Jacaré. Exatamente porque a gente foi, a minha equipe, que trabalhava no dentro da Vila Kennedy, a gente, família que estava sitiada por bandidos, inclusive conseguimos libertar um bebê, e nesse momento eu fui ferido, e hoje eu sou deficiente visual. A Polícia Militar perdeu um homem, a Polícia Militar e o Estado do Rio de Janeiro não me deu nenhum amparo, porque o que fez ainda tirou o meu triênio. Eu tenho uma perda no salário hoje de R$3.000, que o ex-governador Sérgio Cabral tirou o meu triênio que eu recebi integral, eu recebia o triênio de 60%, tirou, e eu tive uma perda. Se voltar a ser governador, aí ele vai tirar o salário todo. Então, exatamente, essa questão do policial, o policial ele fica muito preso quando ele está combatendo o crime, porque você tem que se preocupar em se utilizar da legítima defesa para que você consiga se defender. E o bandido, ele corre atirando, mas já sabe disso, atirando de qualquer maneira. De qualquer maneira, atinge. E a gente não vê a força do Ministério Público, a força da Defensoria Pública para ir atrás desse sujeito. Muito bem. Mas, João, o que é que o senhor pensa disso? Pergunta. A verdade é o seguinte, né? A gente tem atravessado alguns anos já, né? Posso até falar décadas, de uma política criminal no Brasil de afrouxamento. Para resolver o problema de superlotação de presídio, foram criando leis para poder não prender ninguém, né? Prender o mínimo possível, né? E culminou nessa situação que acontece no Nordeste. Hoje o Rio de Janeiro tá longe de ser o estado mais violento do Brasil, entendeu? Já foi o mais, entendeu? Lá no Nordeste, onde você vai em Fortaleza, o colega meu que mora em Fortaleza, numa área lá, uma área boa de Fortaleza, vagabundo rouba na porta. Teve a esposa dele sequestrada com o carro, levou o carro, roubou o carro e levou a esposa sequestrada, coisa que nunca sofreu aqui no Rio de Janeiro. Então, é uma política criminal de anos, tá? Desde aquela reforma de 84 no Código Penal. E agora está se procurando reverter, né, até usando como exemplo aí, um exemplo muito latente, que é aquele caso de El Salvador do Bukele, né? De que na aplicação de uma tolerância zero em cima de faccionados, ele conseguiu tornar o país do mais violento da América Latina do menos violento da América Latina. Então, é uma questão de política criminal, né? E a polícia militar, o policial militar, o que acontece? O policial militar ele tem ali frações de frações do milésimo do segundo para decidir o que ele vai fazer numa situação dessa. Somos muito treinados, somos muito preparados, somos muito bem orientados no que vai fazer,
Mas o que vai acontecer na hora, você só sabe quando acontecer, essa que é a verdade. Então, o nosso pessoal está muito bem preparado aí e tem reduzido cada vez mais a questão da letalidade de pessoas. Mais uma vez, vou pegar um exemplo, rapidamente aqui, um exemplo para corroborar com a ideia dos companheiros. Uma vez eu estava de serviço na Nova Brasília, eu estava comandando o grupamento de intervenção tática do CPP, né? Aí a gente foi na Nova Brasília para fazer uma operação lá num local chamado lá, Inferno Verde, é o nome do local. E fomos recebidos a tiro de fuzil. E nesse tiro de fuzil dado pelos vagabundos, a gente não conseguiu sequer dar um tiro, tá? Porque não tem nem tempo, eles já acertaram uma senhora. E na mesma hora eles vão começar a dizer que o policial acertou o morador. Aí na hora eu fiz contato com o comando do CPP, eu já sabia que eles iam incitar a população contra a polícia militar. Contra vocês. E foi exatamente o que aconteceu. Então o que acontece? Essa política de coitadismo para o criminoso, ela tem perdurado há décadas. É o que faz a nossa cidade ter passado por momentos muito ruins. Eu estava olhando aqui, Itaguaí já teve, no mês de novembro, 15 mortos. Assassinato, 15. Agora a gente está aqui no mês de novembro com 0. Aqui se assassinava vereador, a prefeito. Está de parabéns aqui. Isso aí gera essa sensação de insegurança da senhora, porque ela viveu esse tempo tenebroso. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu, com muita prisão, a delegacia 50 DPs são grandes parceiros, a prefeitura de Itaguaí criou o PROEIS, aumentou o policiamento na rua, o governo do estado colocou aqui segurança presente, o comando do batalhão tem atuado, e a gente tem conseguido manter nossos números aqui na área da região central em 0. E no restante da região, por exemplo, homicídios, teve em Itaguaí no mês de novembro 2. Nada se compara com 15. Há 5, 7 anos atrás. Então, a gente está evoluindo, mas não sai da cabeça da pessoa que está acostumada com aquele crime que tinha 5, 10 anos atrás, que hoje já não tem mais. Todavia, o que a gente tem que entender? Essa política criminal de coitadismo que foi criada no Brasil durante décadas, gerou esses índices alarmantes de segurança pública. A Polícia Militar, com muito investimento de muito dinheiro do governo do Estado, com segurança presente, com PROEIS, isso tudo é dinheiro. Isso tudo é muito dinheiro. O dinheiro que a prefeitura está gastando com PROEIS, a prefeitura está gastando com muita coisa, mas tem que gastar com segurança, que senão perde a cidade. E isso aí que a política criminal tem que começar a enxergar. Tem que parar com esse negócio de coitadismo em cima de criminoso, não o cara que comete crime de menor potencial ofensivo, dano, injúria, isso aí, no meu entendimento, a lei está muito correta. Mas agora, quando a pessoa comete furto, o senhor sabe. Furto, o cara réu primário no furto, ele não vai ficar preso mais de maneira nenhuma. Pena de 1 a 4, já dá para ele fiança. Ele já sabe mesmo. Ainda tem um acordo de não persecução penal, tem um monte de coisa que vai. Para você conseguir prender uma pessoa no crime desse, estelionato, furto, vários outros crimes aí, é muito difícil, Por isso que a gente vê de vez em quando na televisão, a Polícia Militar prendeu um cidadão lá em Copacabana que tem 86 passagens pela polícia. Por quê? Porque hoje a política criminal brasileira é manter solto o máximo possível as pessoas. São os crimes muito graves que estão começando a manter preso, né? Está mudando agora a jurisprudência do STJ, do STF, nesse sentido aí de estender um pouquinho mais a prisão. Esse afrouxamento, Majorado, e reflete na rua. Exatamente. Isso começou lá quando o Figueiredo, ele criou, né, os benefícios da prorrogação, de vai ficando velho, o relaxamento da pena aplicada, quando você vai mudando o tipo de cumprimento de pena. No meu pensamento é o seguinte: o cara cometeu crime, ele foi condenado a 30 anos, vai cumprir 30 anos fechado, mas aí você hoje tem a progressão de regime. E o cara, se ele foi condenado até 4 anos, o doutor Azevedo pode explicar melhor, que é especialista no direito penal, se o cara é condenado a menos de 4 anos, nem preso fica. E acontece exatamente isso que o Major falou. E a nossa insegurança vai aumentando cada vez mais. Eu volto àquele caso, aquele médico que foi assassinado na Lagoa, o cara que assassinou o médico... Chama de curva do médico. Né? O cara que assassinou o médico tinha 87 passagens. Isso é alarmante.
Isso é alarmante. Isso é tornar essa situação horrível de segurança pública, de política criminal, uma coisa normal. É uma coisa corriqueira. Ricardo. Então, eu acho que atribuo esse baixo índice também a partir do evento que aconteceu lá no complexo, né? De Tebaixo. Os bandidos agora estão vendo que... Porque o complexo da Penha... Os bandidos viram que agora mudou a estratégia. Que agora, meu filho, não tem essa de auto de resistência, não. Tá com fuzil, tá armado, é alvo. Mas o próprio judiciário, nosso judiciário aqui do Rio de Janeiro é muito bom. Nossos desembargadores Está começando a mudar. Eles são muito bons. Mas o que me traz uma percepção assim, dessa mudança, que no tempo de jovem, criança ainda, na época do regime militar, né, o pessoal gosta de chamar de ditadura, eu também chamava, hoje eu não sou mais não. Havia grupo de extermínio, né? E os grupos de extermínio, que seriam hoje as milícias, era para ripar bandido. O bandido não se criava. E andar depois de 10 horas da noite, andar na rua e não tomar carteira assinada é vadiagem. Já botava um tumorão e ia para a delegacia. E hoje, depois da anistia, quer dizer, a cultura de mudar essa legislação e essa percepção de relaxamento do crime, né, começou nas universidades. Porque a esquerda começou, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o modus operandi sempre foi o mesmo. Imputar na sociedade que o proletariado, o bandido, alguma coisa, é vítima da sociedade. Mas vítima por quê? Porque ele tem que se ressocializar. Esse é o maior erro. Então, aí é mais fácil relaxar de São presos do que criar presídio, porque eles não têm interesse em criar presídio expandido. Foi a política criminal que está pelo Brasil. Vamos lá, doutor Azevedo. A política não é a política. Major, nós sabemos que, eu já percebi que o senhor tem um entendimento jurídico bom, muito bom, não sei se o senhor é formado em Direito, mas... Eu também. Sou professor de Direito Penal. Então, maravilhoso. Então, estamos... Já Está com a pessoa certa. Pois é, foi tudo que é muito bom. Então, o senhor sabe tão bem quanto eu, se não para me ensinar, que o objetivo na teoria da pena é a ressocialização do indivíduo. Nós temos o caráter retributivo, o mal do crime, o mal da pena, e o caráter preventivo. E a prevenção especial, que é para o criminoso positiva, é ressocialização. Talvez por isso, né, haja essa ideia, esse fim de tentar ressocializar. Posso estar enganado, mas seria isso. O senhor é contra essa ressocialização? É a favor? Ou qual o seu entendimento nesse sentido aí? Até porque o senhor tem duas coisas maravilhosas, né? Primeiro, o senhor é professor de Direito e é policial. Então, o senhor vivencia, é diferente de quem é sua professor e é diferente de quem é sua policial. O senhor tem os dois lados da moeda. Então, eu trabalhei no MP, no Ministério Público, e hoje advogo. Então, eu também tenho uma ideia. O senhor tem tão bem ou melhor do que a minha. Qual a sua ideia? O que acontece? A nossa legislação penal, ela não é ruim, ela é boa. A nossa legislação penal, ela é boa. A ideia da ressocialização, você consegue entender qual é a ideia. Ao invés de você manter o cara preso direto, no fechado, aí do nada joga o cara na rua, isso aí você acaba tendo uma possibilidade de ele cometer crime e voltar para a rua. Agora, qual o problema? Qual o problema em relação à ressocialização? Isso aí tem que se evoluir com a sociedade, que a sociedade, no meu entendimento brasileiro, já evoluiu, já entendeu como é que funciona. Tem cara que não vai se ressocializar. Aquele cara que é faccionado, aquele cara que é torcedor da facção dele, que trabalha para a facção dele, que contribui para a facção dele, que os familiares dependem disso para poder sobreviver, ele não vai largar o crime. Então é aí que tem que se dissociar a ressocialização daquele cara que eventualmente, o cara não é criminoso, mas eventualmente cometeu um furto, do camarada que já tem 3, 4 homicídios nas costas, faccionado em cima de uma facção criminosa, trabalha em cima de uma organização criminosa de roubo de carga, roubo de veículo, roubo de banco e tudo mais. Esse cara, ele não vai sair do crime, ele vive do crime, a profissão dele é ser criminoso. Então nós temos que evoluir como sociedade de dissociar uma coisa da outra. A ressocialização, a ideia lá de Norberto Bobbio, lá de longo time agora, muito tempo, foi de quê? De que você prende a pessoa, bota a pessoa para ser educada e você vai soltando as pessoas ao pouco. O problema é que o direito penal brasileiro, ele prevê isso tudo, mas não é aplicado. Aqui a ressocialização é simplesmente soltar o cara. Não é já ir dando emprego, já ir dando uma profissão, já ir dando um encaminhamento. Você quando sai daqui, você já vai na empresa tal, você vai fechar lá, que você vai ter emprego lá e você vai voltar para dormir aqui. Aqui não, aqui simplesmente manda o cara para casa, passar o Natal. É um absurdo o que acontece. É uma crítica muito grande essa parte da avaliação de quem vai ser. Então, tem bolsa tudo que é jeito. Da avaliação de quem vai ser ressocializado, você pegar um líder de facção criminosa
e soltar o cara pro cara no Natal, na casa da mãe. O cara não. E a mãe já morreu ainda por cima. Aí foi passar o Natal com a mãe já tinha sido morta. E às vezes não volta também, né, Major? Quem deu, não vai ter como voltar, esse camarada não tem. Esse não vai voltar, esse é fato assinado, ele está só esperando a oportunidade de sair. Agora, quem é o cara que volta? Aquele cara que cometeu crime eventual, o cara que de repente sofre um acidente de trânsito, bebeu, um acidente de trânsito, matou alguém, é crime. Ou mesmo o cidadão que brigou. É um cidadão que brigou, exagerou no brigo lá, na briga lá, e acabou matando a pessoa. Então, esse cara não é criminoso, ele cometeu um crime. Esse cara, sendo ressocializado, ele realmente não volta mais para a cadeia. Isso é dado estatístico, se pesquisar na SEAP, junto com a SEAP tem esses dados. Daquele que vai e sempre volta, aquele que vai e sempre volta. A SEAP tem esses dados todos. Então, a questão da ressocialização está na aplicação de quem vai ser ressocializado. E o que está errado nessa questão toda? É o afrouxamento. É a política, qual é a política criminal hoje? Vamos soltar o máximo que der, até porque não vai dar presídio lotado, não vai ficar batendo na nossa cabeça. Então faz essa política. Agora estão tentando reverter a política, por quê? Porque a narrativa da próxima eleição vai ser segurança pública. Olha que atenção, uma informação muito importante do que a gente debate ao longo de meses aqui. Recebo da Laís Carvalho, que é assessora de imprensa do governo que aí está. Haroldo Jesus, o prefeito interino, anuncia funcionamento de 24 horas da farmácia popular. Legal. E reforça compromisso com a saúde pública. O prefeito interino anunciou hoje, quarta, dia 10, pelas redes sociais, que a farmácia central passará a funcionar 24 horas por dia, inclusive finais de semana. A medida começa a valer já na quinta, amanhã, dia 11, e integra o conjunto de ações emergenciais para reorganizar a saúde do município. Parabéns, porque o que adianta, né? Tem a farmácia, não tem remédio, tem hora para adoecer, para precisar comprar alguma coisa. Eu hoje mesmo fui na farmácia e dei uma bronca ali. Me posicionei, ficou todo mundo olhando. Sei lá se tu é culpado do preço, mas como é que vocês aumentam? Aumentam tudo, cara. E aí vem, te empurra genérico, daqui a pouco eu pedi um Lavitran, que é um complemento, uma vitamina. Não, leva esse aqui. Eu falei, vem cá, minha filha, eu acho que eu vou te enquadrar agora. Eu estou te pedindo isso aqui, tu tem que me dar isso aqui. Por que tu quer me vender esse troço aqui? Que eu conheço o dono da farmácia. Empurrar o... Não, eu parto para cima, é desse jeito. Chama a polícia e me prende. Essa política aí da prefeitura é muito boa, tá? Pois é, olha que o anúncio foi feito diretamente lá da farmácia popular, que é aqui no centro, ao lado do secretário de saúde, André Parede. É uma verdadeira política social, né? Com certeza. De auxílio a quem... Haroldo reforçou que a decisão é determinação da gestão e visa garantir que nenhum morador fique sem o acesso a medicamento ou atendimento. Parabéns. Muito bom para o secretário. O Haroldinho, é brincadeira o troço deles. Posso fazer um comentário em relação... Até agora eu nem chamei comercial. Vocês perceberam? Não. Tem que chamar. Não, agora é 13h48. Gilzinho, tu me permite até o final? Agora vai. Deixa eu pedir desculpas aqui, seu Antônio do Ibirapitanga. Tem um áudio teu de 43 segundos, vai ao ar amanhã. O doutor Elinho botou um kkkk aqui, que eu não sei o que é. Eu não. Tá aqui, doutor Hélio de Carvalho. KKKK. Isso é antigo, cara. O Esse é antigo, né? é antigo isso daqui? Mas eu estou atualizado aqui. O Robson Monteiro está falando 3x1 Malvadão. Quem é Malvadão? 3 a Malvadão. 3x1? Isso, não começou, vai ser 3x1, né? Ah, vai ser. Malvadão Tu é flamenguista também, né? Coisa. Eu sou torcedor do Botafogo, porque me ajudou. Mas olha, eu sou tricolor. Eu sou tricolor, eu não gosto do time do Flamengo, mas eu amo a torcida do Flamengo. Muito bem, olha aqui, ó, o Alessandro vai de encontro à tua presença aqui, Norberto. Tem que ter um horário, tem que ter O Alessandro fala, boa tarde, J. Neto. Eu queria saber do Major se eles vão fazer com que essas motos barulhentas, olha, ótimo isso, parem de fazer barulho durante o dia e também na madrugada, porque é insuportável esse barulho. Não, tem um cara ali atrás da prefeitura que entre 2 e 3 ele fica para lá e para cá. Eu tenho arma, né? Eu acho que eu vou ter que dar uma treinadinha. Não sei aonde, mas dar um tiro na cabeça dele. É gigante, vai colocar no cano de descarga das motos. Pois é. Elaborado o que o Major falou, o ponto... Não, tem essa pergunta para ele. O ponto está interrompendo até o ouvinte. Presta atenção. O ponto que prejudicou muito a segurança pública,
que prejudicou muito a segurança pública foi a Constituição de 88, quando ela transformou o Ministério Público, que era o libelo, o acusatório, onde ele dizia tem que prender, tem que prender, tem que prender, e botou o Ministério Público para ser o fiscal da lei. Então hoje, quem faz a denúncia é quem? É o Ministério Público. Aí o Ministério Público ele tem a faculdade de dizer assim, não, o J. Neto, isso aqui eu vou pedir a absolvição dele. E antigamente o Ministério Público é aquele que falava, prende. E o cara tem o direito de constituir um advogado ou constituir um defensor público quando ele não tem condições de pagar. Mas aí o Ministério Público tem um posicionamento. Tem um posicionamento onde ele vai entender da maneira como ele entender. Isso também colabora com que a violência aumente. Muito obrigado. E se me permite, vamos montar amanhã a vinheta do Na Madrugada com o Dr. Elinho. Que aí eu vou dar umas 2 horas para ele ficar aqui. Ele, Deus, falando com todo mundo. Jacaré, nós temos que esclarecer a nossa audiência. Mas é que eu não fico convidado aqui. É uma autoridade policial, uma autoridade da nossa cidade. O caso da pergunta do Alexandre. Então, em relação à questão de motos, em relação à questão de motos, né? Aqui em Itaguaí nós não temos autopatrulha de trânsito. Por quê? Porque o município de Itaguaí ele tem a totalidade da fiscalização de trânsito. Pelos agentes de trânsito da prefeitura, que são muito bons, são muito eficientes, conhecer eles. E eles fazem a fiscalização tanto municipal quanto estadual. Essa questão de cano de descarga de moto, ele é uma infração do Código de Trânsito do artigo 230, uma infração grave do Código de Trânsito, que é sujeito à multa e a remoção do veículo para regularização. Então acontece, aí já tem uma ideia para a gente, na primeira reunião que tiver aqui junto com o pessoal da Secretaria de Segurança, na pauta. eu já vou falar isso aí. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, você não... A Polícia Militar não faz mais esse tipo de serviço. Não, tudo bem, você não precisa nem me responder, porque eu não tenho a resposta. Porque quando passam, eu xingo, eu vou lá e grito. Você não pode dar tiro fora. Não, mas eu vou fazer um treinamento. Eu vou fazer um treinamento agora no final de semana. Não, disparaísmo de arma de fogo é crime também. É crime também, né? Mas eu mando. Soltar umas Eu bombas. mando ele pra aqui. Pra não ter ataque cardíaco. Mas se não tiver um projeto, é só a pólvora. Não, é só a pólvora, Eu vou pra Laje. Vai ser preso que estava com Posso falar? Eu vou pra Laje e grito pro cara. Vai lá, seu filhinho da mamãe, não sei o quê. Agora, qual é o barato de ter cano de descarga? E o que eles sentem? Eles ficam excitados com isso? Jovem. Eu sou motociclista também. Jovem e nunca fiz isso. Eu sou motociclista também e o cano de descarga aí incomoda, fica doendo o ouvido, né? Mas é o que acontece. Isso é um reflexo da nossa sociedade, né? É a questão de educação, a questão de educação, de postura, e acaba refletindo, no fim das contas. Vai chegar um momento, o que vai acontecer? Lembra que as motos, as pessoas tinham mania de tampar o número da moto, da placa, levantava a placa para poder burlar? Aqui que virou crime. Parou. Virou crime. Reduziu muito. Reduziu muito. 90% disso aí. Ou seja, vai ter uma hora que a política criminal vai ter que tornar isso crime também. Por quê? Porque só a multa, a remoção do veículo, a apreensão do CNH e tudo mais não está dando resultado. É isso que vai acontecer. Porque a política, no direito penal, ele reage conforme a sociedade, conforme o que é a sociedade. Por exemplo, feminicídio agora, a pena foi de 20 a 40. Por quê? Porque está acontecendo muito no Brasil. É uma tentativa que a nação tem de tentar segurar isso aí. E essa questão de barulho de moto, isso é o problema. Quando eu era secretário de Segurança Mangaratiba, eu fui secretário de Mangaratiba, Segurança, de 2018 a 2021. Nossa guarda municipal é maior que a daqui ainda é muito pequenininho. Nós fazemos eu falo que tinha que aumentar e muito. Isso, são ideias para a gente levar para o Executivo Municipal, de concurso para agente de trânsito, de fortalecer os agentes de trânsito, fortalecer a carreira deles. Lembra que eu falei aqui de aumento da marca? De ter um pátio, um depósito público aqui para remover. O depósito público não é para remover o cara que está certo, o morador, cara. O morador é beneficiário disso aí, porque você começa a levar essa moto para lá e já começa a incutir na cabeça de quem está fazendo a possibilidade de se dar mal. Aí eles vão. Aí, com toda certeza, assim como aconteceu aquela questão da placa no direito penal, vai reduzir. É uma ideia para a gente levar aqui para o Executivo Municipal, para ele tá fortalecendo essa questão do trânsito, dos agentes de trânsito de Itaguaí, que são muito bons. Tá? É um grupo pequeno, são 16 só. Eu estou quase no final, faltam 6 minutos, eu sei que não é da tua alçada, mas eu tenho que saber.
Gostasses da mudança? Saiu um prefeito e voltou o interino, que é um guri de 37 anos, está trabalhando muito. Você gostou, Major? Ou tu não te mete nessa coisa? Eu não consigo nem ter uma avaliação, por quê? Porque eu não sei nada de política, não participo de política. Muda do teu quadrado. Eu espero, né? Eu espero o Dantas, que era o secretário que estava junto com o prefeito anterior, quando eu cheguei aqui, ele sempre me ajudou, a gente fez vários policiamentos aqui junto. Em comum acordo com... Pois é, essa é a nossa expectativa. Nossa expectativa é positiva, porque já me falaram muito bem já do prefeito, me falaram muito bem do outro vereador que trabalha com ele na Secretaria de Obras, que é o Agenor. Então, o Pico também, cara, muito trabalhador aqui da Secretaria de Então, dentro dessa expectativa, dessa perspectiva aí, será muito bom. Por quê? Aqui em Itaguaí, a prefeitura é muito atuante em segurança pública. O PROEIS tem para mais de 20 viaturas circulando a comando da prefeitura. Eles prendem muito, abordam muito, funciona muito bem. Então, a gente, com toda certeza, né, com a prefeitura, a gente vai trabalhando como uma coisa. Segurança presente, 24 e o PROEIS. E aí, é por isso que esses números estão baixos. Não é só por causa do 24, não é só por causa da segurança presente, não é só por causa do PROEIS. É esse trabalho em conjunto que a gente faz um cerco de segurança pública. Eu estou para marcar uma reunião com o novo secretário de segurança e certamente ele vai estar ajudando, porque todo mundo elogia muito esse prefeito que assumiu interinamente. E eu vou confirmar aqui, logo. É muito positivo, tá? Vou dizer o que eu disse há pouco. A participação do prefeitura aqui do Pode falar. A vinheta vai ser produzida hoje de tarde. Vou botar. Maravilha. É Linho na madrugada. Qual é o horário bom para ti? Tem que dobrar. De 2 às 4. Tem que dobrar o horário. Eu vim gravar O horário é muito curto. Esses debates de segurança pública, isso aí com 1 hora, a gente não consegue nem produzir. Não, o programa começa meio-dia e 15, mas eles chegaram aqui 1 e pouco, por causa da... então o TH me falou que era 1 hora, se eu soubesse ele chegou meio-dia e 15. O TH, é o Thiago. Tu tá chamando ele de TH? Porque tem o TH Joias lá. Não é esse não. Deixa eu deixar bem claro aqui, se não fizer perguntas pela Polícia Federal. É o Thiago Reis. Não, o Thiago é gente boa. Assim. Não, ele me perturba muito aqui. No grupo, vocês sabem que foram. Ele tá, sei lá onde é que ele é. Ele é mó desculpa. Ele é mó desculpa da Avenida Brasil? É só falar da Avenida Brasil, pronto. Não, mas hoje tá ruim mesmo. Eu cheguei aqui atrás. Não, hoje sempre tá ruim. Não, mas hoje vindo pra cá... Sim, ele mora em Campo Grande. De Campo Grande pra cá tá ruim. Não só na Avenida Brasil, como também na Rio Santos. Olha aqui, no próximo eu chego a meio-dia 15. Tá bom, ótimo. Vou começar em você, depois ele chega. Quando chegar aqui já esgotou o assunto. Quero dizer que 29, pode até mudar essa data, 29 ou 30 de dezembro, são os 2 últimos programas, o Haroldinho estará aqui conosco. Maravilha. A Laís hoje falou, Jota, quem sabe 26? Não, 26, está todo mundo em suas casas de praia, em aeroportos, em lanchas. Né? Eu tenho um botezinho que nem está andando mais. Mas tudo bem, 29 ou 30 eu tenho a Haroldinho aqui. Pergunta derradeira para eu encerrar o troca de 10. O que você quer falar? O que eu queria falar, a grande sacada da segurança pública foi a criação desses programas, o PROEIS e o Segurança Presente. Porque lá, quando eu ainda era estudante de Direito, quando eu entrei na Polícia Militar em 84, já se falava nas palestras da municipalização da Polícia Militar. E isso veio acontecer dessa forma. A gente saía do 2448 Picadinho para fazer serviço. A gente era trabalhava muito e não recebia. Então, esses programas, ele tem contribuído, porque tem melhorado o rendimento do policial, o rendimento, eu falo, financeiro, o rendimento profissional, e a sociedade está vendo que esses programas estão dando certo, porque cada município, dentro das suas atribuições, está tendo a parceria e podendo contribuir com a segurança pública. E eu acho que esse é um dos projetos dos últimos 20 anos, né? Esse projeto já tem mais de 15 anos, né? O PROEIS, Segurança Presente, tem mais de 15 anos. Que está dando certo. E eu, como cidadão do Rio de Janeiro, eu fico muito feliz de ver a Polícia Militar, através desses projetos, levando segurança para a sociedade. Porque se não existisse Polícia Militar, a gente estaria muito mal. E o PROEIS aqui em Itaguaí é fundamental. São muitos policiais. Geralmente são policiais que já estão acostumados a chegar na cidade, moram na cidade, os caras eles trabalham mais que pelo dever, pelo compromisso com o local que eles moram, entendeu? Então, por isso que funciona muito bem. E a prefeitura de Itaguaí, certamente, o prefeito Haroldinho,
o secretário de segurança, eles vão estar empenhados em fazer com que o negócio funcione cada vez mais e mais. Eu vou levar para eles essa ideia de investir mais na equipe da Guarda Municipal aqui do Trânsito aqui. Porque a gente tem uma dificuldade de fiscalização de trânsito. Eu não estou vendo agentes de trânsito. Tem o Marcelo Albuquerque que participa conosco aqui direto, mas eu não tenho visto, né? São muito poucos. Os caras botam o carro de qualquer jeito. Eu tenho uma preocupação em saber estacionar, né? Me portar bem. Atrás da prefeitura ali, então, mudou o prefeito, mas as cabecinhas são as mesmas. Os caras botam o carro na esquina. Então, pois é. Aí é complicado. E o fiscal de trânsito, ele exerce um poder persuasivo. Né? A pessoa já não vai fazer. Por que a pessoa faz? Porque sabe que ninguém vai fiscalizar. Mas a pessoa já não vai fazer sabendo que tem alguém para fiscalizar. Major Norberto, prazer te receber. Voltarás aqui, vamos trazer o outro aí. Meio-dia para São Luís, chega aqui meio-dia. Meio-dia para meio-dia 15, eu e você. Eles entram no ar 1h05. Ele nem estará mais aqui, ele vai para madrugada, de 2 às 4 da madrugada. Eu pergunto para ti o que o ouvinte está perguntando, eu sou apenas um porta-voz. Eu sou um condutor, um mediador aqui do programa. Eu me coloco assim, né? Mais de 50 anos de rádio, enfim. Mas aí eu faço a pergunta para você do ouvinte, mais de 50 anos de rádio. Legal. E ele já atravessa e eu tenho que dizer, eu sou pode. A grande verdade, Jota, que a gente fica muito preocupado de levar a informação e os questionamentos que a nossa audiência clama, porque eu ando pela rua, como eu sou muito conhecido da cidade, e as pessoas cobram e elogiam muito. Então, eu acho que a gente tem que trazer, e assim, o nosso linguajar, o linguajar do advogado, é um linguajar rebuscado. E eu procuro transformar esse linguajar rebuscado de uma forma mais simples para que o cidadão não consiga entender. Porque se a gente usar o nosso linguajar do dia a dia, quem está lá do outro lado, o receptor da mensagem, não consegue entender. Tá bom, então. Que nem tinha 2 comentaristas em Porto Alegre. O Ricardo Zosserman, que morreu há pouco, que era meu chefe, que me admitiu na Rádio Gaúcha, Antônio Brito, que anunciou a morte do Tancredo Neves, era meu chefe na televisão. E o Rui tinha as palavras como o doutor Azevedo, no comentário e tal, não sei o quê. Aí quando era o comentarista, o Lauro já era mais povão. O Lauro dizia assim, eu conheço o rengo sentado, conheço o rengo sentado e o cego dormindo. Outro dia eu falei aqui, me perguntaram, mas o que é isso, Jota? O rengo sentado e o cego dormindo. O cego dormindo, ele está aqui, ó. Tu não sabe se ele é cego, ele está de olho fechado, dormindo, sentado, deitado no sofá. E o rengo é aquele que está fundo, que está raso. Quer dizer, o cara está sentado, não é que sabe que a perninha dele vai para lá e para cá. Obrigado, Ricardo. Obrigado, doutor Azevedo. Eu que agradeço. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui e parabenizo mais uma vez o Major pelo brilhante trabalho da Emerge aqui no município de Itaguaí e em todo o estado do Rio de Janeiro, que vem trabalhando, como eu fiz o elogio aqui para o Corbage, que eu já o conheço há muito tempo. É comandante do BOP, foi um instrutor na academia. Então, eu conheço desde a época que ele era tenente. Ele começou a dar aula pra gente, não, ele já era capitão, quando ele começou a dar aula pra gente. Eu conheço da época que ele era tenente. Desde que eu, o elogio que eu estou estendendo aqui é para o Corbage, para o Coronel Menezes, para toda a poliçada, seja a Polícia Civil e Militar, né, o nosso delegado Tocuri, né, o secretário de Segurança, que é de Campo Grande também. Campo Grande só tem coisa boa, né? Até mesmo o corregedor-geral da polícia, que também é de Campo Grande. Não, ele não é de Campo Grande, ele é do governador, que é um desembargador Antônio José Ferreira de Carvalho, que briga muito pela polícia. Muito obrigado, doutor Elinho 2. Muita coisa. Doutor Elinho 2, tá vendo? Ricardo, como é que foi, rapidinho, você que agora cuida das redes sociais aqui da rádio, das transmissões, como é que foi? Muita gente participando? Depois tu manda pra mim que eu falo amanhã aqui do programa. Daqui a pouquinho vai ter o resultado, eu posto no grupo lá. Tu posta lá no grupo? Nós não falamos lá do que aconteceu lá, da diminuição lá da pena, né, que você ia falar, acabou que a gente não conseguiu nem falar da diminuição da pena. Não, o programa de hoje foi excepcional. O programa hoje foi excepcional, foi o apocalipse. Eu vou passar então, para o meu entendimento. Obrigado, Elinho. Obrigado, Major. Obrigado, Gilson, ouvintes. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Eu não sei se eu tenho teu telefone, mas o Gilson mais tarde ele posta o Thiago tem. O YouTube, aí eu vou mandar para você
para você ter esse programa guardado com imagens. Até amanhã, 12h15.